Deus não te levanta só por você, Ele te levanta pelo povo que Ele ama. Eu acabei de ler 2 Crônicas, capítulo 2, e Deus fala exatamente isso. Ele fala que o Senhor ama o seu povo, por isso fez rei sobre ele. Ele fez Salomão rei sobre ele. Eu declaro sobre a sua vida que você vai confiar no Senhor, seu coração vai estar no Senhor, suas emoções, sua mente, seu espiritual, sua vida, seu corpo, tudo, suas finanças vai estar dependendo do Senhor, do direcionamento dele. Você vai construir um coração parecido com o de Cristo, um coração voltado para ele. Você vai valorizar o que Deus valoriza, que são as pessoas. E aí Deus vai te usar, Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar, Deus vai te fazer rei, assim como Salomão foi, para você conduzir as pessoas da melhor forma possível, para fazer com que as pessoas cheguem mais próximo de Cristo, para fazer com que elas prosperem também, que elas sejam abençoadas. Você tem a sabedoria de Salomão para conduzir a sua vida, os seus negócios, a sua família. Fica comigo aqui até o final desse vídeo que eu vou compartilhar com você tudo que eu tive de aprendizado, de insight e que Deus falou no meu coração nessa palavra. Então, como eu te falei aqui, em 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 11, um rei falou para Salomão por carta, né? O Senhor ama o seu povo e por isso te fez rei sobre ele. E eu queria te falar que Deus tem alguns princípios muito claros, né? Deus ele precisa conhecer o seu coração antes de te dar alguma função. Ele vai confiar em você mais responsabilidades, recursos, prosperidade, pessoas, se ele sabe que você não vai reter, mas que você vai repartir com outras pessoas, que você vai multiplicar o que está nas suas mãos. Assim como o servo bom e fiel, aquele servo bom e fiel que recebeu 5, voltou com 10, que ele recebeu 2, voltou com 4 para o seu senhor, que você também multiplique o que Deus colocar sobre a sua vida. Os dons que o Senhor colocar sobre a sua vida, os talentos que Ele colocar sobre a sua vida, os talentos que Ele colocar sobre a sua vida, as funções, os cargos que Ele colocar sobre a sua vida, sobre a sua mão, que você multiplique isso, que você seja generoso. O que você receber, que você dê também multiplicando isso, que você plante semente de generosidade, plante sobre a vida de outras pessoas, valorize o que Deus valoriza, que são as pessoas, os relacionamentos, os aprendizados. É que você aprenda tudo isso. Só que o que ele falou, nossa senhora, foi um elogio gigantesco. Foi um elogio gigantesco. Um rei falar para outro rei que Deus escolheu você, porque primeiramente porque Deus confia no Salomão, né? Deus confia em Salomão por ele ter sabedoria, confia em Salomão por ele ter um coração parecido com o de Deus. Porque Deus confiou em Salomão para ser rei sobre o povo, porque sabia que Salomão tinha um coração parecido com o dele e que ele iria abençoar outras pessoas, queria governar da melhor forma possível, queria reinar, queria orientar o povo da melhor forma possível. Olha só, tem algumas histórias da Bíblia, como Davi. Davi foi um cara que Deus falou: encontrei o homem segundo o meu coração. Por isso ele fez rei. O reinado de Davi nasceu do coração, não do trono. Olha que elogio gigantesco. Encontrei um homem segundo o meu coração. Deus falar para um homem, uma pessoa que encontrou alguém segundo o coração dele, não é sobre o coração dele, não é sobre uma pessoa carnal que tem um coração parecido dele, não é sobre um espírito, mas sobre um homem comum, Davi, que tem um coração parecido com Deus. Não dá para escrever numa página, num livro de 300 páginas, o tamanho desse elogio que foi de Deus para Davi. Segunda história, José. Cara, José do Egito, ele foi preso, humilhado, injustiçado, mas o coração dele sempre permaneceu livre. E quando ele saiu de lá da prisão, ele prosperou, ele salvou uma nação inteira, abençoou um povo inteiro. Salomão também, quando Deus falou com Salomão, para perguntar, me peça qualquer coisa. Eu tava lembrando esse dia na igreja, que eu falei pra minha namorada, a primeira vez que Deus foi um gênio da lâmpada. Ele perguntou para a pessoa o que, é que ela queria, que ele iria dar qualquer coisa. Foi só nesse momento. E aí Deus chegou para Salomão e perguntou, me peça alguma coisa que eu vou te dar, qualquer coisa que você quiser.
Aí ele podia pedir dinheiro, riqueza, podia pedir, sei lá, uma esposa, podia pedir uma mansão, um castelo, carro, uma Ferrari. Mas não. Salomão pediu sabedoria. E ele não pediu sabedoria para si, só para si. Ele pediu sabedoria para quê? Para abençoar outras pessoas. Sabedoria para quê? Para cuidar do povo de Deus. Cuidar de quem Deus valoriza, que são as pessoas. E aí, por causa disso, que o coração de Salomão não foi egoísta, mas estava no Senhor, que aí o Senhor abençoou ele de tal maneira que deu tudo que ele não pediu também. Deu sabedoria, conhecimento, entendimento, mas deu também riquezas, honra, vida longa. Ele foi honrado aqui na terra, Salomão, viu? A gente tem que valorizar muito o conhecimento, a sabedoria, o que Deus coloca sobre a nossa vida. Valorizar muito, né? Porque isso aqui que Deus colocou sobre a vida de Salomão, cara, se você entender que você buscar sabedoria, buscar o primeiro reino de Deus, depois a sua justiça, você buscar o Senhor, buscar ter um coração parecido com o do Senhor, as coisas vão fluir. Você não vai se perder no meio do caminho, você não vai ser corrompido, você não vai ser desmotivado. Se você tiver um coração parecido com o do Senhor, buscar a presença dEle, buscar os princípios, os mandamentos dEle, criar um relacionamento com o Senhor, o que impede de também ter o mesmo resultado que Salomão, vida longa, riquezas, honra? Porque ele teve um coração no Senhor. Ele buscou abençoar o teu povo, buscou abençoar as pessoas. Olha que importância que tem o Senhor depositar sobre a sua mão. Cuida das minhas ovelhas. Imagina o Senhor depositar sobre a sua mão. Cuida do meu povo. Cuida, procura. Quero que você busque as minhas ovelhas perdidas. Quero que você traga pessoas para mim. Olha que responsabilidade. Não é a responsabilidade de uma função somente humana, mas é Deus confiando em você. Ei, cuide das minhas ovelhas. Cuide do meu povo. Cuide da minha família. Cuide dos meus irmãos aqui em Cristo. Cuida deles. Tá sobre a sua responsabilidade. E aí, você daria conta? Daria conta? Sim ou não? Responde aqui embaixo nos comentários. É por isso que Salomão pediu sabedoria. Por isso que ele pediu entendimento. Que olha a responsabilidade que saiu sobre os peitos dele, sobre as costas dele. Vai ter que cuidar do meu povo inteiro. Dá o teu melhor aí. E por causa que ele pediu sabedoria, aí sim Deus deu o que ele precisava para cuidar do pessoal da melhor forma possível. Ele também foi abençoado de várias maneiras. O que importa é o seu coração. Ele tem que estar no Senhor. Você tem que se aproximar mais de Deus. Ele é um pai amoroso. É um pai bondoso. Ele quer se relacionar com você. Tá? Eu vou deixar aqui para você 4 aplicações práticas simples. Primeiro, peça mais o coração de Deus do que bênçãos dele. Peça mais o coração dele. É o primeiro passo. Porque é como se eu der uma Ferrari para uma criança, além dela não saber usar, ainda pode ser que se perca valor com o tempo. Se ela souber usar, ela pode ser que ela bata, pode ser que roubem essa criança. Então não adianta você dar uma grande responsabilidade para alguém que ainda é imaturo. Imaturo emocionalmente, imaturo de conhecimento, imaturo espiritualmente. Então você precisa buscar a maturidade que Cristo tem. Buscar o coração que ele tem, valorizar o que ele valoriza, a obra do Senhor. Valorize isso. Quando você valorizar isso, as outras coisas vão acontecer naturalmente. Porque o Senhor ele fala lá em João 10:10, eu vim para que tenham vida em abundância. Mas tudo depende dele, porque eu, o dono do ouro e da prata. Faz sentido para você? Número 2. Lembre-se, o seu crescimento não é só seu, é coletivo. Isso aqui é falar muito forte comigo, muito forte. Porque quando Deus confia em mim, quando Deus me abençoa, quando eu tenho um coração nele, ele deposita em mim confiança, cargos, prosperidade, nunca é sobre mim, é sobre ele. E quem ele quer alcançar através da minha vida.
Mano, Deus confiou em Salomão. Confiou em Salomão para reinar e alcançar milhões de vidas ali, de pessoas. Um rei, quando ele é servo de Deus, quando ele é exemplo, ele vai arrastar uma multidão de pessoas. Vai recuperar um bocado de ovelha perdida. Vai fortalecer a fé de muita gente. O que eu tô falando aqui não é coisa da minha cabeça, é o que eu vivo na prática, é o que eu vivo no dia a dia. É o que eu tenho de relacionamento com Deus. Minha proximidade com Ele. Proximidade com Deus. O nariz está coçando aqui. Ai, ai. Número 3. Prosperidade é ferramenta espiritual, não apenas financeira. Então, quando você é abençoado, quando você prospera, você tem mais poder com o dinheiro. Você pode fazer mais coisas. Você tem mais capacidade de decisão. Você prospera. Você tem... O dinheiro, além de ele revelar quem você é, ele multiplica quem você é. Então, é por isso que seu coração tem que estar no Senhor. Para você multiplicar a bondade de Deus na terra. Para você multiplicar quem Deus é aqui na terra. As pessoas conheçam Deus através da sua vida, da sua prosperidade. Quem é que tem mais poder? Quem é mais poder de alcance, de impacto? Quem tem, sei lá, R$0 na conta ou quem tem 1 milhão? Quem tem 1 milhão consegue pagar tráfego pago, anúncio, patrocínio, consegue construir casas, construir coisas, pode fazer mais doações, mais famílias vão ser sustentadas com cestas básicas, para fazer muito mais coisas com esse dinheiro. Então a importância de você ter o coração do Senhor e de você prosperar. Porque isso vai fazer uma fusão que, meu amigo, vai fazer um barulho grande e Deus vai ser conhecido e honrado aqui na terra, viu? Ponto 4. Quanto mais seu coração se parece com o de Jesus, mais Deus pode investir em você. Porque se você confia nele, se você depender nele, mais ele pode investir em você, porque ele sabe que você é uma pessoa confiável. Que ele sabe que você está seguindo os princípios dele. Está seguindo quem ele deixou para ser, quem ele quer que nos tornamos. Quem ele quer que a gente seja parecido com ele. Então, quanto mais você depende, quanto mais você busca a Deus, quanto mais você busca o reino de Deus, sua justiça, mais Deus confia em você. Mais ele vai depositar em você, mais ele vai patrocinar você, mais ele vai investir em você, mais ele vai te dar dons, mais ele vai te dar talentos. Vai ser chuva de bênção. O que eu estou falando aqui é o que já acontece comigo. O que eu estou falando aqui é o que eu já estou vivendo, e eu estou vivendo, e por isso que eu estou transbordando aqui para você. Então, escuta só, Deus vai te dar talentos, Ele vai te dar dons, talvez Ele te dê ministérios, vai te prosperar, vai te dar uma família. O que mais? Ele vai te dar o material, é o de menos que você precisa. Confia em mim, é o de menos. Ele vai te dar sabedoria. Se você precisar, Ele vai descer sobre você, assim como Salomão, como Davi. Sabedoria, entendimento, discernimento, capacidade. Vai gerar filhos, família, dons, talentos, ministério, capacidade de pregar, capacidade de orar, de interceder, de curar. Deus ele vai jorrar sobre você tudo que ele acha que é necessário para concluir o plano e o propósito que ele já criou antes da sua própria criação, antes do seu nascimento. Antes de você nascer, quando estava no barriga da sua mãe, ele já tem um plano e propósito para a sua vida. Deus é um Deus que ele é organizado, ele tem plano e propósito, ele tem um direcionamento. Confia no Senhor. Estou falando aqui o que eu vivo. Você precisa ter esse relacionamento próximo com ele, assim como eu tenho. E eu queria te fazer uma pergunta. Se Deus te der mais influência, mais recursos, mais portas, para quem você vai abrir o caminho junto? Quem você vai ajudar junto com você? Quem é que você vai ajudar? Quem vai prosperar junto com você? Que causa você vai patrocinar? A causa do reino, a causa do mundo? Você vai jogar a favor de Deus ou contra ele? Quem são as pessoas que Deus conhece, que Deus sabe de perto que você prosperando, ele sabe que você vai abençoar outras pessoas? Como é que tá o seu coração, hein? Eu vou deixar aqui para você 2 vídeos, um aqui e um aqui, para você assistir e ver o próximo vídeo seguindo essa saga, tá? Desejo que Deus te abençoe, Deus te prospere e
Deus ainda fala. Até o próximo vídeo.